Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula de História do Brasil para o concurso da Escola de Sargentos das Armas, vamos estudar o período colonial, abordando especialmente a administração, a economia e a sociedade colonial portuguesa no Brasil. Compreender esse período é fundamental para entender como se estruturou a formação política, econômica e social do território brasileiro durante os primeiros séculos da colonização portuguesa. O período colonial tem início oficialmente em 1500, com a chegada dos portugueses ao território brasileiro, e se estende até 1822, quando ocorre a independência do Brasil. No entanto, nos primeiros anos após a chegada de Pedro Álvares Cabral, Portugal demonstrou pouco interesse em promover uma colonização efetiva do território. Durante aproximadamente 3 décadas, a presença portuguesa foi limitada principalmente à exploração do pau-brasil, realizada através de feitorias instaladas no litoral e baseada no escambo com os povos indígenas. A partir da década de 1530, Portugal passou a se preocupar mais com a ocupação do território brasileiro. Isso ocorreu principalmente por 2 motivos. Primeiro, a necessidade de garantir a posse da terra diante da presença de outras potências europeias, como França e Inglaterra. Segundo, a busca por novas fontes de riqueza para a coroa portuguesa. Diante dessa necessidade de ocupação e administração do território, foi implantado no Brasil o sistema de capitanias hereditárias. Esse sistema consistia na divisão do território brasileiro em grandes faixas de terra, que eram entregues a particulares chamados de donatários. Esses donatários recebiam o direito de administrar e explorar economicamente suas capitanias, mas continuavam subordinados à coroa portuguesa. Cada capitania hereditária era transmitida de forma hereditária, ou seja, podia passar de pai para filho dentro da família do donatário. Em troca do direito de exploração da terra, o donatário tinha diversas responsabilidades, como promover o povoamento da região, defender o território contra invasores e incentivar atividades econômicas. Apesar da intenção de estimular a colonização, o sistema de capitanias hereditárias enfrentou muitos problemas. A grande extensão territorial, a dificuldade de comunicação com Portugal, a falta de recursos e os conflitos com populações indígenas dificultaram o sucesso da maioria das capitanias. Apenas algumas, como Pernambuco e São Vicente, conseguiram se desenvolver de forma mais significativa. Diante das dificuldades enfrentadas pelo sistema de capitanias, a coroa portuguesa decidiu centralizar mais a administração da colônia. Em 1549 foi criado o Governo Geral, uma estrutura administrativa que tinha como objetivo organizar e fortalecer o controle português sobre o Brasil. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, que chegou ao Brasil acompanhado de funcionários administrativos, soldados, missionários e colonos. Ele fundou a cidade de Salvador, que se tornou a primeira capital do Brasil e sede do governo geral. O governador-geral tinha diversas funções importantes, como coordenar a defesa do território, supervisionar a administração colonial, incentivar o desenvolvimento econômico e garantir o cumprimento das leis da coroa portuguesa. Ao longo do tempo, foram sendo criados outros cargos administrativos para auxiliar no governo da colônia, como o ouvidor-mor, responsável pela justiça, o provedor-mor, responsável pelas finanças, e o capitão-mor, responsável pela defesa militar. Outro elemento importante da administração colonial eram as câmaras municipais. Essas instituições funcionavam como órgãos administrativos locais nas vilas e cidades da colônia. As câmaras eram formadas principalmente por membros da elite local, especialmente grandes proprietários de terra. Entre as funções das câmaras municipais estavam a organização da vida urbana, a regulamentação de atividades comerciais, a manutenção da ordem pública e a aplicação de determinadas normas administrativas. Apesar de fazerem parte da estrutura colonial portuguesa, as câmaras davam às elites locais certa influência sobre a administração das cidades. Além da organização administrativa, outro aspecto fundamental do período colonial foi a formação da economia açucareira. A produção de açúcar tornou-se a principal atividade econômica do Brasil durante os séculos XVI e XVII. A escolha do açúcar como principal produto de exportação ocorreu porque esse produto tinha grande valor no mercado europeu.
O clima tropical do Brasil e a qualidade do solo, especialmente na região do Nordeste, favoreciam o cultivo da cana-de-açúcar. A produção de açúcar era realizada nos engenhos, grandes propriedades rurais que concentravam toda a estrutura necessária para o cultivo da cana e a produção do açúcar. Um engenho geralmente possuía plantações de cana-de-açúcar, instalações para moagem da cana, casas de purificação do açúcar e áreas de armazenamento. A economia açucareira estava baseada no modelo de plantation. Esse modelo possuía algumas características principais: grandes propriedades rurais, produção voltada para exportação e utilização de mão de obra escravizada. Inicialmente, os colonizadores utilizaram a mão de obra indígena no trabalho nos engenhos. No entanto, diversos fatores levaram à substituição dessa mão de obra pela escravidão africana. Entre esses fatores estavam a resistência indígena, a fuga dos indígenas e a atuação dos missionários, que muitas vezes se opunham à escravização dos povos nativos. Com isso, a partir do século XVI, intensificou-se o tráfico de africanos escravizados para o Brasil. Milhares de africanos foram trazidos à força para trabalhar nas plantações e nos engenhos de açúcar. A escravidão africana tornou-se uma das bases da economia colonial brasileira. A sociedade colonial que se formou a partir da economia açucareira era profundamente hierarquizada. No topo da estrutura social estavam os senhores de engenho, que eram grandes proprietários de terras e possuíam grande poder econômico e político. Abaixo deles estavam homens livres, como comerciantes, artesãos e trabalhadores diversos. Na base dessa estrutura social estavam os escravizados, principalmente africanos e seus descendentes, que realizavam a maior parte do trabalho nas plantações e nos engenhos. Essa organização social marcada pela desigualdade e pela escravidão teve profundas consequências na formação histórica da sociedade brasileira. Portanto, durante o período colonial, o Brasil foi organizado a partir de uma administração controlada pela coroa portuguesa, com estruturas como as capitanias hereditárias, o governo geral e as câmaras municipais. Ao mesmo tempo, desenvolveu-se uma economia baseada na produção açucareira, sustentada pelo trabalho escravo e voltada para o mercado externo. Escravidão africana. A escravidão, no Brasil, não foi um detalhe, foi um pilar do sistema colonial. Ela se consolidou principalmente a partir do século XVI para atender às necessidades da economia açucareira. Depois, também se tornou fundamental na mineração e em outras atividades. Portugal já tinha experiência com tráfico e com trabalho escravizado nas Ilhas Atlânticas, e isso ajudou a estruturar um modelo que, no Brasil, ganhou escala gigantesca. A lógica econômica era clara. A colônia deveria produzir gêneros voltados ao mercado externo, com lucro e arrecadação para a metrópole. Para manter grandes propriedades e produção em larga escala, buscou-se uma mão de obra que fosse controlada coercitivamente. A escravidão indígena existiu, principalmente no início, mas enfrentou limites, como a resistência indígena, a mortalidade por doenças e, em muitos contextos, a atuação de setores ligados à igreja que defendiam restrições ao cativeiro indígena. Isso não significa ausência de violência, mas ajuda a entender por que, no modelo de plantation, a escravidão africana se expandiu. O tráfico negreiro foi uma atividade altamente lucrativa. Envolvia captura, compra e venda de pessoas na África, transporte no Atlântico em condições desumanas e comercialização no Brasil. Em termos sociais, isso gerou uma população escravizada numerosa e uma sociedade marcada por hierarquias rígidas e violência estrutural. Ao mesmo tempo, o mundo da escravidão não era homogêneo. Existiam africanos de diferentes regiões, culturas e línguas, e ao longo do tempo se formaram identidades e experiências afro-brasileiras diversas. A resistência à escravidão também é um ponto de prova. Resistência não foi só revolta armada. Existiu resistência cotidiana, como quebra de ferramentas, fuga, formação de quilombos, preservação cultural e religiosa, negociação por alforria e criação de redes de solidariedade. O Quilombo dos Palmares é o caso mais conhecido, mas houve muitos outros. Também é importante lembrar as alforrias, que eram libertações concedidas por compra, testamento ou decisão do senhor,
criando uma camada de libertos que tinha posição social diferente, embora ainda enfrentasse preconceito e limitações. Agora vamos para a economia e sociedade mineradora, principalmente no século XVIII. O ciclo do ouro e, depois, dos diamantes, deslocou o centro econômico da colônia do litoral nordestino para o interior, especialmente Minas Gerais, e impactou fortemente a administração colonial. A descoberta de ouro em áreas do interior foi resultado das entradas e bandeiras, expedições de exploração que procuravam metais e mão de obra indígena. Quando o ouro foi encontrado, houve migração interna e externa para a região mineradora. A mineração gerou urbanização, mais intensa do que a economia açucareira. Surgiram vilas e cidades com comércio ativo, serviços, circulação de dinheiro e maior presença do Estado para fiscalizar. Um ponto fundamental é o controle metropolitano. A coroa portuguesa precisava garantir arrecadação. O imposto mais famoso é o quinto, que correspondia a 20% do ouro extraído. Para controlar isso, foram criadas instituições e mecanismos, como a Intendência das Minas e as Casas de Fundição, onde o ouro deveria ser fundido e transformado em barras com selo oficial. Quando as metas de arrecadação não eram atingidas, podia ocorrer a derrama, que era uma cobrança forçada dos valores devidos. Esses mecanismos explicam por que a região mineradora viveu tensões políticas e sociais, inclusive com movimentos de contestação no final do período colonial. A sociedade mineradora também tem características próprias. Diferente do engenho de açúcar, mais rural e baseado no grande latifúndio, a mineração estimulou uma vida urbana e um mercado interno mais dinâmico. Isso não significa igualdade social. Longe disso, mas havia mais possibilidades de mobilidade, como pequenos proprietários, comerciantes, artesãos e funcionários. Ainda assim, a base do trabalho continuou sendo a escravidão africana, muito utilizada nas lavras e no transporte. E culturalmente, o período minerador está ligado ao florescimento do barroco em Minas, com destaque para a arte religiosa, arquitetura e obras associadas a artistas como Aleijadinho e Mestre Ataíde. Agora, economias complementares. Esse tema é muito importante porque a mineração e o açúcar não funcionavam sozinhos. A colônia precisava de abastecimento, transporte e integração econômica. Economias complementares são atividades que sustentavam os grandes ciclos exportadores e atendiam ao mercado interno. A pecuária é um exemplo clássico. No Nordeste, ela se expandiu para o interior, porque o litoral estava ocupado pela cana. O gado fornecia carne, couro e força de tração, além de permitir ocupação do sertão. A pecuária exigia menos mão de obra do que o açúcar, mas foi decisiva para a interiorização e para a formação de rotas e núcleos de povoamento. Outro elemento central foi a agricultura de abastecimento, com produção de alimentos e gêneros para consumo interno, especialmente para sustentar áreas urbanas mineradoras. Também entram aqui atividades como produção de aguardente, tabaco, algodão, em períodos e regiões específicas, o cacau. Em muitos casos, esses produtos tinham papel duplo. Abasteciam a colônia, em certos momentos, também podiam entrar no comércio externo. O transporte e comércio interno ganharam destaque com o tropeirismo. Tropas de mulas e comerciantes, os tropeiros, ligavam o sul e o sudeste às áreas mineradoras, transportando animais, alimentos, couro e mercadorias. Isso ajudou a integrar economicamente regiões diferentes e a consolidar rotas comerciais e centros de passagem. Então, a ideia de economias complementares é essa. Sem pecuária, abastecimento agrícola e redes de transporte e comércio, a mineração não se sustentaria e as áreas exportadoras teriam mais dificuldade de funcionar. A colônia, ao longo do tempo, foi criando um mercado interno mais complexo, mesmo ainda subordinado ao pacto colonial e às regras da metrópole. Para fechar, o resumo que você precisa para a ESA é o seguinte: a escravidão africana foi a base do trabalho no Brasil colonial, ligada ao sistema de produção voltado para exportação e sustentada pelo tráfico negreiro, com resistência constante por meio de fugas, quilombos e outras estratégias. A economia mineradora, no século XVIII, gerou interiorização, urbanização e forte controle fiscal da coroa, com impostos como o quinto,
casas de fundição e possibilidade de derrama, além de impactar a sociedade e a cultura. E as economias complementares, como pecuária, agricultura de abastecimento e tropeirismo, foram essenciais para sustentar os grandes ciclos e para integrar o território colonial.